Boa noite. Nós vamos continuar o nosso estudo em Marcos. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 7, versículo 24 até o 30. Mas vamos levar em conta o contexto desse capítulo, desse trecho principalmente. Vamos orar antes. Senhor Deus, abençoa o nosso coração, a nossa vida, para entender e aplicar a Tua palavra no nosso cotidiano e na nossa fé em relação ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Sidom e Tiro. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esse texto que Marcos nos apresenta é o texto que dá indicações de que a salvação, o reino de Deus, vai abarcar os gentios. Essa mulher aqui representa algumas coisas. Ela é gentia, então ela não é judaica, não é judia. A outra coisa que ela também representa é uma mulher, é uma senhora rica, é uma pessoa que tem condições, não deve ser muito velha, deve ser talvez uns 25 anos de idade, e vive num lugar estrangeiro, né, que fica na fronteira onde Jesus está. Então Jesus, de vez em quando, ele sai do seu território, vai para uma região limítrofe, e ali ele faz alguma coisa. A sua fama já chegou até ali. Nós temos que lembrar, e aqui o texto faz questão de dizer, que essa mulher era grega. A Palestina tinha sido colonizada pelos gregos também. Depois que os generais de Alexandre o Grande dividiram o império, ficaram 4 generais, mas 2 se tornaram referência, e a linhagem desses 2 continuou até o período de Jesus. Eram os generais que ficaram na Síria, e aí comandam e dominam aquelas regiões, e os que ficaram no Egito. No Egito são os Ptolomaicos, na Síria são os Seleucidas. E no meio de tudo está a Palestina. Sempre a Palestina esteve numa tensão entre o pessoal que vinha da Síria ou do Egito. Agora só que são entre 2 grupos gregos. O grupo dos Seleucidas e o grupo dos Ptolomaicos. Só que esse período aqui é dominado pelos romanos. Então, apesar disso, de ter uma certa força, não tem mais a força anterior. Mas voltando a essa questão da helenização, os generais de Alexandre promoveram a cultura grega nessas regiões. Então, nós encontramos aqui essa mulher que é de linhagem grega, mas que mora na Palestina. Porque isso é uma característica forte dos gregos desse período mediterrâneo. Até hoje a gente pode dizer isso. Os gregos eram colonizadores, eles fundavam cidades em outros lugares. Há cidades gregas até na península italiana. Existe, por exemplo, Chipre. E na Ásia, a própria filosofia surge na Ásia, não surge na Grécia, em Atenas, ela surge em Éfeso. Então, o estrangeiro, você tem cidades que são gregas. E no caso aqui, no meio da Palestina, existe essa gente que é grega. A importância de dizer que essa mulher é grega tem a ver com o seu status. É uma pessoa que tem status social alto. Como é que nós sabemos disso? Por uma palavrinha só que aparece no texto aí. No versículo 30, quando acontece toda a resolução do problema, a filha dela, a filhinha libertada, ela chega em casa e encontra a menina sobre a cama.
A palavra cama aqui é traduzida como qualquer lugar cama, só que existem duas palavras gregas para cama. Uma é krábatos e a outra é kline. Krábatos aparece no capítulo 2 de Marcos, quando os homens transportam um paralítico, abrem o teto da casa e colocam um paralítico ali no meio. Lembre-se, não existia cadeira de rodas, as pessoas levavam num tipo de catre, numa maca. É praticamente uma maca isso daqui. Isso é cama de pobre, krábatos. A outra cama é a cama de rico, que é muito mais trabalhada, muito mais confortável, que é kline. Talvez venha daí a ideia de reclinar também. Então, kline é a cama que essa garotinha está. Então, aqui mostra que ela tem uma certa condição social, certa riqueza, vamos dizer assim. Outros elementos vão ajudar a entender isso no texto. Uma que é o fato dela ser grega e a própria expressão dela. Mas vamos ver a dramaticidade da narrativa. Jesus chega a essa região de Tiro e entra numa casa judaica, possivelmente. E as pessoas ficam sabendo, mas ele queria ficar oculto, fazer um retiro. E chega essa mulher e que se joga no chão. Aqui a gente precisa fazer as relações. O fato dessa mulher se jogar no chão, se prostrando no versículo 25, ela se prostra aos pés de Jesus. Veja bem o que ela está fazendo. Está se humilhando, porque ele é uma pessoa de status. Isso aconteceu com o Jairo da sinagoga, que também era um homem de status e que se jogou aos pés de Jesus, esquecendo o seu status, reconhecendo que Jesus tem poder. Então aqui nós temos essa relação. Lá é um judeu, aqui é um gentio, uma gentia no caso. E ela está desesperada. Agora você tem as palavras aqui que chamam muito a atenção. A mulher tem uma filhinha que está possessa. Veja, é um diminutivo, é uma criancinha. Deve ter 3, 4 anos no máximo. É uma garotinha muito nova. E é possessa por um demônio horroroso. Então, o paradoxo está aí, uma criança tão pequena, tão nova, sendo possuída por um demônio tão pavoroso. Essa mulher deve ter tentado outros exorcistas. Jesus não era o único exorcista que existia naquela época. Nós temos que lembrar isso. Entre os gregos também fazia-se exorcismo, só que não com essa autoridade. E ela sabe que Jesus tem esse poder. E ela chega até ele e se prostra. Ela está desesperada. Imagine você viver com um espírito imundo em casa, né? Veja que a palavra aqui, o autor faz questão de dizer que é um espírito imundo. Se nós olharmos o capítulo 7 inteirinho, a discussão aqui é o que é imundo e o que é puro. A discussão com os anciãos, com os presbíteros da cidade, né? Os anciãos da sinagoga, é a respeito de pureza, de lavar as mãos, de comer com as mãos sem lavar e coisas desse tipo, coisas ritualísticas. E o que comer também. No caso aqui, o autor enfatiza muito claramente, olha, Jesus considerou todos os alimentos puros. Esse texto não se encontra em Mateus dessa forma. Porque Mateus ainda mantém uma clientela, ou vamos dizer assim, uma igreja que ainda está aferrada com certos costumes. No caso de Marcos, já são gentios, na sua maioria. Mas ele apresenta esse fato. Aqui também, depois desse caso da mulher, nós temos a cura de um surdo e gago, em que Jesus trabalha com saliva, né? Ele trabalha colocando as mãos, no caso, né, colocando as mãos nos ouvidos desse homem. No versículo 33 diz assim que ele tocou com saliva. Toda essa relação de fluidos do corpo, seja por qualquer orifício, traz impureza ritual. Então nós temos aqui, antes de ser uma impureza como um malefício, uma doença, é uma impureza ritual. O capítulo 7 fala sobre tudo isso. E como isso se dá com esta mulher? Ora, ela era impura porque era grega. Além disso, ela tinha em casa
uma criança que tinha um demônio impuro. A casa dela poderia ser a melhor casa da região, mas era uma casa impura, imunda, assombrada, né? Então, nós temos toda essa questão de impureza aqui que está nessa luta. Em Marcos isso é muito importante, essa questão de puro e impuro. Então, ela se joga diante de Jesus e pede que Jesus, na verdade a palavra é forte, né? Rogava-lhe que expelisse. Ela insiste. O termo aqui está num imperfeito contínuo que dá a ideia de ela insistentemente pedia. Insistentemente. Nós estamos acostumados com a imagem de Jesus assim que ouve, já faz. A ideia aqui é diferente. Ela está insistindo para Jesus atender. E aí vem a palavra de Jesus que reforça isso que eu estou dizendo. Versículo 27. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. Quem são os filhos? O seu povo, os judeus. Em outras palavras, Jesus tem, sim, tem um olhar para os gentios, mas a sua prioridade em termos ministérios terrenos, antes da ressurreição, é com os judeus. Ele está trazendo de volta, ele está reunindo o povo que estava separado, estava espalhado. Isso daí é o que significa santificado seja o teu nome, no caso de Deus, né? É a reunião desse povo. E a santificação tem a ver com isso, expulsar demônios, ir para lugares, tornar puros e assim por diante. Então, essa é a prioridade. A segunda prioridade, posteriormente, seria cuidar dos gentios. Por isso que Jesus diz, primeiro os seus filhos. Daí vem uma expressão que é típica, alguns consideram que era típica daquela região. E tem a ver com uma questão socioeconômica. Aquela região, dessa que Jesus está, era uma região que produzia muito trigo. E as terras estavam nas mãos dos gregos, dos sírios fenícios. Olha, essa palavra sírio aí é por causa da Síria, né? Estava na mão dessa gente que explorava as terras e não sobrava nada para aqueles que cultivavam. Então você tem aqui uma certa exploração de terreno e que os judeus que eram da terra reclamavam, olha, estão tirando do pão das mesas para jogar os cachorros. Os cachorros aqui são os gregos, são os gentios. Só que essa frase que seria comum ali, Jesus está usando uma frase que não é dele, mas é da região. Jesus faz um diminutivo. Não é bom pegar o pão, tirar da mesa e jogar para os cachorrinhos. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E a presença de cachorros aqui também mostra que é impureza, porque o cachorro é um animal impuro nessa linguagem judaica, dessa época. Cachorrinhos é um diminutivo para suavizar a palavra de Jesus, porque na verdade os judeus lá falavam cães, seus patrícios, e com ódio, com ressentimento. A mulher poderia ficar quieta, não falar mais nada. Mas aí ela responde, a ousadia dela é interessante, nós diríamos assim, não permito que mulher fale na igreja. E aqui ela tem uma mulher que reclama a Jesus. Esse reclamar não significa resmungar, significa revida. Ela, porém, lhe replicou, vou traduzir por replicou, lhe replicou, sim, Senhor, concordo, o senhor tem razão, mas os cachorrinhos que tem nas casas dos gentios, né? Debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela está usando uma outra figura, usando a mesma figura de Jesus e jogando o seu argumento contra Jesus. Jesus diz assim, olha, não é bom tirar o pão e jogar para as crianças, mas ela está falando, mas existem as migalhas, e as crianças são desajeitadas para comer, e derrubam, mas até jogam uns pedacinhos de pães para os cachorrinhos. Os cachorrinhos comem migalhas. Comem das migalhas das crianças. E é verdade. E com essa invertida, essa mulher passa a ser a única que venceu Jesus num debate. Jesus, claro, deixou, mas o fato dela estar aqui mostrando isso faz com que Jesus determine. Então, essa ideia de então aqui significa por causa disso. Então lhe disse, para ficar mais enfático, por causa desta palavra pode dizer. Não é porque você se dobrou, se deitou aqui na minha frente, pediu, mas porque você me venceu. Você ganhou.
Você argumentou comigo e me convenceu. Jesus sabia que ele seria convencido, mas ele fez isso de propósito. Isso nos ensina algumas coisas. Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da sua filha, ou de tua filha. Chegando em casa, a menina estava sobre a cama, o demônio tinha ido embora. É um milagre que Jesus faz à distância, um exorcismo à distância. Isso é a palavra poderosa de Jesus. O que nós aprendemos com tudo isso daqui? Uma das coisas é que Jesus tem o seu tempo certo para fazer as coisas certas. Mas isso não significa que ele não quebre o seu ritmo e tem exceções. Tem gente que tem complicações para mudar o seu plano. Né? Não, se a gente fizer isso, a gente vai abrir uma exceção. De agora em diante, é uma porteira que vai entrar onde passa um boi, passa uma boiada. Jesus fez isso. Abriu a porteira e deixou passar um boi. Então, essa questão é muito importante para nós. Jesus fez isso com essa gentia. E que representa que nós temos lugar com Jesus, se nos aproximarmos. A outra coisa é a insistência no pedido. Se nós temos convicção de que aquilo está dentro da vontade de Deus, e esse estar dentro da vontade de Deus significa que nós conhecemos o que a Escritura diz, e pedimos, segundo a Escritura, não é que vai ser dado de uma vez e claramente no momento. Temos que insistir. Essa mulher insistiu veementemente. Veementemente. E essa insistência deu frutos. E não só insistiu, ela argumentou com Jesus. Veja os Salmos. Senhor, atende a minha oração para que os outros não digam e falem mal do caminho. É argumentação. Oração é argumentação. É muito importante aprendermos isto. Por causa dessa palavra, podes ir. Então aqui você tem uma vitória de Jesus sobre um demônio, a mostragem de que Jesus está pronto para libertar as pessoas, mas também que ele tem um senso muito claro de missão. Nós aprendemos aqui que Jesus é uma pessoa que não é cheio de caprichos, mas também ele não se contradiz na sua missão. Os gentios estão nela, mas o tempo certo chegará. Mas há exceções, e Jesus fez. E há necessidade da insistência da oração. É isso que eu tenho para dizer para você. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a tua mensagem, rogamos que o Senhor nos abençoe e que nos ensine como fazer as coisas conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.